Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui e já deu para perceber no plano de fundo que vai ser relacionado ao Grêmio. Mas vai ser um vídeo diferente. Por quê? A gente vai abordar a história do Grêmio, como o Grêmio começou, de onde surgiu a ideia, títulos, estádio, hino, enfim, vamos falar aqui de uma forma resumida da história do Grêmio, um vídeo de aproximadamente 30 minutos, porque se a gente for falar de todas as conquistas do Grêmio também, em relação a títulos e glórias, a gente teria que ficar aqui 5, 6 horas para falar resumidamente de cada conquista desse clube, que é campeão regional, campeão brasileiro, campeão latino-americano, campeão mundial. Resumindo, o Grêmio é o clube que já conquistou o mundo. Vamos começar pelo nome do Grêmio. Dá para ver aqui que o nome dele completo é Grêmio Futebol, que é uma expressão inglesa, e durante o vídeo eu vou explicar o porquê que vem essa expressão inglesa, porto-alegrense. Então o Grêmio é um clube gaúcho do Rio Grande do Sul, sediado, criado na cidade de Porto Alegre. Vamos explicar passo a passo essa história de como o Grêmio começou, vamos explicar a evolução do próprio clube em si, dos estádios, dos hinos e algumas conquistas marcantes. Como eu já falei, não dá para citar todas aqui porque é muito título que o Grêmio já ganhou. Mas vamos comentar alguns que são, digamos que mais importantes para o torcedor, ter um impacto maior para a torcida, para ranking, enfim. Vamos partir do início, que é o quê? O Grêmio, um clube tradicional, tricolor, adotou desde o seu início as cores preto, azul e, consequentemente, o branco para se tornar um tricolor. Então, uma das camisas mais bonitas do futebol mundial, com certeza, é a camisa do Grêmio. Dentre os vários apelidos que o Grêmio tem, um dos mais impactantes é o Imortal Tricolor, porque a torcida fez uma alusão àquela equipe que pode estar acontecendo o que for, pode se achar que ela já está derrotada no fim do jogo, pode se estar perdendo de 3, 4-0, que a torcida vai acreditar que o clube é imortal e que ele vai fazer uma virada e que ele vai conquistar aquele título impossível e que ele vai conseguir fazer o que sempre faz, reverter situações difíceis e conseguir chegar à glória. Então nada melhor do que uma expressão Imortal Tricolor para essa equipe tão guerreira e tão aguerrida que é a do Grêmio Futebol porto-alegrense. Mas de onde surgiu e como surgiu o Grêmio? Vamos lá! Em meados de 1903, o nosso grande e saudoso Cândido Dias da Silva, um paulistano, um paulista, na verdade, que já trabalhava ali em Porto Alegre há alguns anos, começou a se apaixonar pelo esporte. Até então, começando aqui no Brasil, não profissional, não tão popular quanto hoje, que seria, né, a expressão futebol, que se tornou o futebol para o brasileiro. Então o Cândido estava ali se apaixonando por esse esporte. Determinado dia de 1903, 7 de setembro, vocês sabem que aqui no sul, no Rio Grande do Sul, tem colonização italiana, colonização alemã, um pouco de inglesa, então sempre teve a presença dos europeus aqui no estado do Rio Grande do Sul. E claro, vieram para trabalhar, para conquistar o seu lugar, vieram para fazer com que o estado acontecesse, e os ingleses, que auto se denominam o país do futebol, os inventores do futebol, trouxeram o esporte aqui para o Brasil também. Pois bem, no determinado 7 de setembro de 1903, resolveu-se que teria uma partida entre jogadores
amadores, mas que já tinham uma aptidão ali com o esporte. Jogadores alemães com jogadores ingleses. Um campo ali de várzea, uma atração, um entretenimento para a população no dia 7 de setembro de 1903. Então, resolveu-se fazer a partida. Time inglês de um lado, time alemão de outro, começa o jogo, uma multidão de pessoas assistindo essa partida, quando que de repente a bola que o time inglês levou teve um probleminha. O vulgo murchou a bola, deu um defeito. São folclores, lendas que a gente vai apurando, mas o que a gente pode dizer é que a bola deu defeito. Pronto. E foi quando Cândido Dias da Silva, que já estava se apaixonando pelo esporte, já tinha um objeto tão precioso para a prática do esporte, que era a bola, estava lá, com a bola debaixo do braço. Sabe quando aquela pessoa é novata na cidade, é novata no colégio, que fala assim, ó, eu gosto de jogar bola. Vai pro colégio ou pra rua ali, com a bola debaixo do braço, esperando o pessoal chamar para jogar? Talvez tenha sido a intenção do Cândido. Porém, ao invés de ser convidado para jogar, o pessoal, os ingleses falaram, ó, empresta sua bola aí pra gente continuar o jogo. A população inflamada, doida para assistir a partida até o final, doida para saber o resultado, o Cândido, gentilmente, emprestou a bola para que a partida acabasse. Pois bem, jogo jogado, jogo terminado. Quando o Cândido foi pegar a bola de volta, ele deu aquele clique, falou, pessoal, como é que faz? Eu sou um apaixonado aqui por futebol, vou fazer até o lobbyzinho, sou um amante do futebol, como que eu faço para criar uma equipe de futebol? Então ele foi orientado, instruído ali e... ok, beleza. Poderia então o Cândido só ter recebido a informação, deixado passar ou colocado para um plano futuro, mas não. No dia 15 de setembro, praticamente uma semana depois, o Cândido Dias da Silva se reuniu com outros jovens ali da época no intuito de criar uma agremiação. Talvez seja esse o start para o nome Grêmio. Vamos criar essa agremiação? Vamos. Juntaram-se ali, resolveu-se que seria criado sim um clube a partir daquele dia, no dia 15 de setembro de 1903. Jamais pela cabeça deles iria imaginar que a partir daquele dia iria se criar um gigante de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, um gigante no cenário nacional, um gigante que conquistou as Américas por 3 vezes e um gigante que já chegou a colocar sua bandeira no topo do mundo e dizer: eu sou o campeão do mundo. Sim, o Grêmio, que surgiu após o empréstimo de uma bola, de um sonhador, chegou a se tornar a equipe campeã do mundo de 1983. E tudo isso, essa história de glórias e conquistas, nós vamos passar aqui no vídeo para vocês. Vamos lá, vamos continuar. Toda equipe gigante, toda equipe de tradição, ela precisa ter um hino. E o Grêmio não foi diferente. A princípio ele começou com a versão de hino, posteriormente, claro, vem conquistas, vem evolução do próprio vocabulário, evolução do esporte em si, foi mudado, até que em 1953 foi sim criado o hino oficial e original que permanece até hoje. O senhor Lupicínio Rodrigues, um compositor de Porto Alegre, já famoso, um compositor gremista, daquele fanático, fez a composição. A diretoria do Grêmio já estava procurando um hino na época mais moderno, mais aguerrido, e aí ele fez uma composição que está
em vigor até hoje e que não tem um amante do futebol que não conheça a expressão até a pé nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Então um time que tem um hino desse, um jogador que joga por um clube desse, se ele não entrar em campo e deixar até a última gota de suor, ele não merece jogar com o manto tricolor do Grêmio. Pois bem, continuando então, já falamos da fundação, falamos do hino, vamos falar dos estádios. O Grêmio foi um clube ali fundado no bairro Moinho dos Ventos, que já em 1904 já tinha o seu primeiro estádio. Claro, um estádio adaptado ali para a realidade do momento, para a realidade histórica. Pois bem, esse estádio foi até 1954 a casa do Grêmio, o lugar onde os clubes chegavam e tinham uma grande tendência a perder. O estádio onde os clubes viram por várias vezes o clube do Grêmio, levantar título em cima de título. Pois bem, torcida crescendo, população em geral crescendo, o Grêmio precisava de um estádio maior. Então vamos lá, Grêmio, construir o Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico, um estádio que sempre foi referência no Brasil pela qualidade do gramado. A região sul do Brasil, ela é mais fria, porém a torcida, o calor da torcida fazia com que o clima fosse quente dentro do estádio. A torcida do Grêmio ficou conhecida no Brasil, nacionalmente, até internacionalmente, por algumas comemorações que com o decorrer dos anos passaram até ser perigosas para os próprios integrantes da torcida devido à euforia, mas o Olímpico virou a casa do Grêmio e precisou, durante o período em que foi a casa do Grêmio, precisou de uma reforma de ampliação. Por quê? A torcida cada vez mais crescendo, a torcida cada vez mais presente no gramado, no campo, no estádio, e a necessidade de um aumento. Foi quando o Grêmio resolveu aumentar o seu estádio. Surgiu até a expressão monumental, Olímpico Monumental, porque ficou uma obra realmente monumental, até que em meados ali de 2010, 2011, o Grêmio falou, não, vamos, o Grêmio sempre à frente do tempo, né? Vamos criar uma arena, a Arena do Grêmio. Resolveu se aposentar, então, o Estádio Olímpico e criar uma das primeiras arenas do futebol brasileiro, moderna, bem localizada, com uma capacidade de público maior, sempre privando pela segurança, sempre privando pelas leis vigentes do momento. Então o Grêmio passou a jogar a partir de 2013 definitivamente na Arena do Grêmio. Com o passar dos anos surgem novos marketings, mudanças de nome de estádios, porém o Grêmio situa-se e joga ali na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, tiveram 3 versões de hinos, 3 estádios até o atual. Hoje o Grêmio tem um dos estádios mais lindos e modernos da América do Sul. Continuando, vamos falar de títulos. Vou citar alguns títulos e depois eu vou explicando alguns deles. O Grêmio é o atual heptacampeão gaúcho. Atual hepta de forma consecutiva, não é aquele que ganha-se separado, não. Ele ganhou 7 vezes consecutivas e vem muito forte para ser octa em 2025. Para fazer uma marca histórica no estado, para derrubar tabus, mitos, rivalidades. Então o Grêmio vem de 7 títulos consecutivos na sua história de campeonato gaúcho, alcançando 43 conquistas. Também ali
próximo de quebrar tabus, mitos e se tornar o maior campeão estadual de todos os tempos aqui do Rio Grande do Sul. Falamos de gauchão? Ok, vamos falar de outros torneios, porque o Grêmio Futebol Porto-Alegrense também é campeão brasileiro. Por 2 anos, o Grêmio foi o maior time do Brasil vencendo o Brasileirão. Ano de 81 e no ano de 96, com um título assim, ó, histórico, sofrido, emocionante, que a gente vai falar aqui no vídeo para vocês. O Grêmio também é pentacampeão da Copa do Brasil. Atualmente, na edição de 2024, o Grêmio, dos clubes que estão disputando, é o que tem mais títulos. Tem outros times com mais títulos, mas já foram eliminados. E o Grêmio, o atual pentacampeão da Copa do Brasil, é o único que pode chegar no Hexa. Então, esse ano pode ser mais um ano de marco de alcance estatístico do Grêmio num torneio tão importante quanto a Copa do Brasil. Vamos falar também de conquista de Copa do Brasil aqui. Continuando, senhores, o Grêmio é tricampeão da Libertadores. Sim, foi aquele clube que na década de 80 fugiu do eixo Rio-São Paulo e conseguiu, sim, conquista de torneio sul-americano e conquista de torneio mundial. O Grêmio, então, tem a Libertadores de 1983, onde também foi campeão mundial. Tem a Libertadores de 1995, onde acabou não sagrando-se bicampeão mundial numa disputa de pênaltis, e campeão da Libertadores de 2017, disputando o Mundial ali contra o Real Madrid, que a gente vai falar um pouquinho desse jogo também, que teve aquela chance de ser bicampeão, e o Grêmio acabou deixando escapar pelos dedos ali um detalhezinho. Vamos falar então dos torneios internacionais a partir do primeiro gigantesco, que foi a Libertadores de 1983. E para começar a inserir o Grêmio no cenário internacional, no cenário da América do Sul, nada melhor do que uma final contra uma equipe tradicionalíssima como o Peñarol. Então, primeira final de Libertadores do Grêmio foi contra o Peñarol. O tricolor imortal venceu por 2-1 o jogo em Porto Alegre e sagrou-se campeão da Copa Libertadores de 1983. O primeiro clube da região aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, a ser campeão da Taça Libertadores. Tá aqui o Grêmio conquistando as Américas. Continuando, quem vence a Libertadores, já de muitos anos essa situação, tem direito a disputar o Mundial de Clubes. E na época, lá em 1983, era da seguinte forma: o campeão da América do Sul, da Conmebol, disputava em partida única o título contra o campeão da hoje conhecida Eurocopa. Então era o torneio que a UEFA realizava entre os clubes europeus. Então, a partir de 1983, o Grêmio foi inserido de forma definitiva no cenário mundial. Afinal de contas, lá na Europa, todo mundo parou para assistir o Grêmio jogar contra o Hamburgo na decisão do Mundial de Clubes em 1983. E quem deu o placar final, quem resolveu a partida, quem fez chover, quem marcou os gols no placar final de 2-1 para o Grêmio, foi o nosso conhecido na época Renato Gaúcho. Ainda jovem, um jovem jogador de 20 e poucos anos, começando, cria do Grêmio, começando a despontar aqui no cenário nacional, numa partida digna de Oscar, digna de filme, foi lá,
fez os gols da vitória e fez com que o Grêmio colocasse a sua bandeira no topo mais alto do mundo, olhasse para baixo e dissesse: eu sou o campeão do mundo, eu sou o melhor time do planeta. Ou seja, para o Grêmio, o ano de 1983 é um ano inesquecível na história do clube, graças e muito a esse Renato Gaúcho até então. No decorrer aqui, vamos mostrar que esse jovem jogador, jovem e promissor jogador, na minha humilde opinião, é uma das figuras mais importantes e lendárias, se não a mais, da história do futebol do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Na minha humilde opinião, Renato Gaúcho, que hoje é chamado de Renato Portaluppi, é o símbolo do Grêmio, é o símbolo do gremista. Não consegue ver uma imagem, uma foto do Renato Portaluppi sem ligar a imagem do Grêmio, e não consegue falar de Grêmio, conquistas e títulos sem citar o nome do Renato Portaluppi. Vamos continuar aqui. Renato Gaúcho, jogador, treinador do Grêmio, tão importante na história, chegou ao ponto de ter uma estátua, por isso que eu até coloquei aqui a estátua do Oscar, de ter uma estátua, um busto, chamem como quiser, mas uma homenagem histórica na frente da Arena do Grêmio, para homenagear, com todo respeito, Renato, esse cara que fez a diferença no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Então, quando você for amante do futebol, que não é gremista, que não conhece o estádio do Grêmio, quando você for em Porto Alegre conhecer a Arena do Grêmio, você vai ver lá uma estátua fazendo alusão à comemoração de um dos gols do Renato Gaúcho na final do Mundial de Clubes, e uma homenagem que, na minha humilde opinião, mais do que merecida, porque realmente esse cara fez o Grêmio ser citado no mundo inteiro e faz com que o Grêmio seja respeitado e muito por onde quer que jogue. Então, mais do que merecida essa homenagem da diretoria gremista para com Renato Gaúcho, hoje Renato Portaluppi. Vamos falar de conquista, vamos falar de título, vamos falar de uma década de ouro, que é a década de 90. Na década de 90, o Grêmio ganhou tudo quanto é título que ele disputou. O Grêmio é aquela equipe que todos os títulos possíveis de se conquistar, quando eu digo possíveis, é o título que o Grêmio disputou. Tudo que ele já disputou, ele conseguiu ser campeão. Não tem um título que o Grêmio fala: ó, eu fui lá 1, 2, 3 vezes, não consegui. Não existe isso na história do Grêmio. E a década de 90 contribuiu e contribuiu bastante para isso. Se teve uma torcida feliz na década de 90, uma dessas torcidas com certeza é a tricolor. E quando eu digo feliz, não só regional, não só nacional, mas sim aqui no continente americano. Vamos então falar desses títulos. Em 1994, o Grêmio sagrou-se campeão da Copa do Brasil mais uma vez. Naquela época, para se disputar um clube brasileiro, se disputar a Libertadores, ou era campeão brasileiro ou campeão do Brasil, da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro não deu para o Grêmio, porém, em 1994, o Grêmio sagrou-se campeão da Copa do Brasil mais uma vez, te dando direito a disputar a Libertadores do ano seguinte, de 1995. Em 1995, o Grêmio de Jardel, o Grêmio de Luiz Felipe Scolari, sagrou-se bicampeão da Libertadores. O que chamou a atenção dessa conquista heróica do Grêmio, além do Scolari, além do Jardel fazer gol de tudo quanto é jeito, foi que durante a competição o Grêmio cruzou justamente com o atual campeão brasileiro e foram dois jogos épicos. Por quê?
o Grêmio recebeu a equipe do Palmeiras em Porto Alegre. E para surpresa de 100% do futebol brasileiro, o Grêmio conseguiu uma vitória de 5-0 no primeiro jogo. Então a mídia, a torcida, a própria torcida do Palmeiras chegou ao ponto de falar, realmente não tem como a gente conseguir essa vaga. Vamos jogar na honra, mas vamos jogar sabendo que não vamos classificar. Resumindo, levando aqui para o português futebolístico. Todo mundo pensou isso, menos o elenco do Grêmio. Por quê? O elenco do Grêmio, meu amigo, jogou com seriedade. O elenco do Grêmio sabia do Palmeiras, da força do Palmeiras, da disposição do elenco do Palmeiras e foi para São Paulo decidido a resolver o jogo. E foi esse comportamento que foi fundamental para que o Grêmio fosse campeão da Libertadores de 95. Por quê? Assim que rolou a bola, a torcida do Palmeiras no antigo Parque Antártica, ensurdecedora, uma pressão impressionante, o Grêmio foi lá e fez 1-0. Aí realmente, aí não tinha locutor no mundo que dissesse que o Grêmio já não estava classificado. Por incrível que pareça, o Grêmio só se classificou porque fez esse gol no Parque Antártica. O Palmeiras, de forma incrível, com um jogador que nunca tinha feito gol na vida, fazendo, virou o jogo para 5-1, uma pressão impressionante, uma situação de batalha épica, e o Grêmio valente, aguerrido, conseguiu segurar o jogo, talvez uma das suas maiores derrotas dentro de um jogo de Libertadores, mas com certeza um dos jogos mais impressionantes e mais difíceis que o Grêmio conseguiu segurar o resultado e sair de dentro de campo classificado, chegando até a final e sendo bicampeão da Libertadores contra o Atlético de Nacional. Então o Grêmio vinha de 94 Copa do Brasil, 95 Campeonato da Libertadores e no ano de 96 o Grêmio sagrou-se campeão brasileiro. De que forma? Campeonato brasileiro sempre muito difícil, sempre muito complicado. Na época era fase classificatória por grupos e depois mata-mata. E o Grêmio foi classificando, chegava no mata-mata vencendo, eliminava um, eliminava outro, chegou na semifinal. Teoricamente, num jogo mais difícil, conseguiu eliminar a equipe do Goiás na semifinal e chegou na final contra a Portuguesa. Portuguesa que na época era liderada pelo antigo jogador Rodrigo Fabre, jogava muito na época, conduzia ali a equipe da Portuguesa, que é uma potência ali dentro do estado de São Paulo. Portuguesa em vantagem no primeiro jogo, vamos para o jogo no Olímpico. Passa o primeiro tempo, Portuguesa sendo campeã, começa o segundo tempo, Portuguesa sendo campeã 15, 20, 25, 30 minutos, a torcida do Grêmio apoiando a cada segundo, jogador do Grêmio dividindo cada bola que tivesse para dividir, até que por meados ali, entre 35 e 40 do segundo tempo, sobra uma bola, Ailton pega de primeira, faz o gol, o estádio do Olímpico vem abaixo e aí coube ao Grêmio só segurar o jogo e comemorar o seu bicampeonato brasileiro. Então temos Grêmio campeão 94, 95, 96. Acham que acabou? Chega o ano de 1997. De novo, o rei de Copas chega na final. De novo, o Grêmio com o jogador fazendo chover. Nessa vez, meu conterrâneo, goiano também, lá de Pontalina, Paulo Nunes. Silvio Luiz chamava ele até de Paulo Espiga, outros chamavam de Diabo Loiro, enfim. Paulo Nunes foi fundamental e decisivo. Logo ele, que tinha sido cria
da base do Flamengo, decidindo um título de Copa do Brasil contra o seu antigo clube, e Paulo Nunes sempre decisivo. O Luiz Felipe Scolari, uma vez dando entrevista, falava: eu gosto do Paulo Nunes porque não importa o jogo, não importa a dificuldade, ele faz gol, ele não pipoca, ele é artilheiro e matador. E usando a camisa 7, que já havia sido consagrada pelo até então Renato Gaúcho, novamente a camisa 7 do Grêmio sendo honrada e muito bem vestida por um artilheiro chamado Paulo Nunes. Tanto que nesse ano Paulo Nunes foi para a seleção brasileira, foi campeão da Copa América de 1997. Ok, década de 90 espetacular, começa então os anos 2000. Nesse momento há uma transição. O Renato Gaúcho, o eterno 7, deixa de ser jogador e vira treinador. E mal ele sabia, mal a torcida do Grêmio sabia, mal o mundo do futebol sabia o bem que a transição Renato Gaúcho jogador para Renato Portaluppi treinador, o bem que faria a instituição Grêmio Futebol Portalegrense. Como eu já havia dito aqui no vídeo, o Renato Gaúcho se tornou uma lenda viva que hoje, nos dias de hoje, 2024, ainda derrama gotas de suor e de lágrimas por esse clube. Vamos começar a falar dos anos 2000. Logo no ano de 2001, começa-se a era Tite. Olha como o futebol é. O Tite, que anos depois seria consagrado pelo Corinthians, conquistou seu primeiro título de expressão nacional, comandando o Grêmio, numa final contra o Corinthians, e o Grêmio sagrou-se campeão mais uma vez da Copa do Brasil, tricampeão da Copa do Brasil, em cima do Corinthians. E por que eu separei essa conquista? Porque foi uma conquista tão espetacular, tão indiscutível, que certa vez um cronista perguntou para o Tite: nossa, Tite, você é muito humilde, o Grêmio jogou esse campeonato que não teve como competir, o Grêmio estava muito acima, e você sempre sendo humilde, falando na terceira pessoa e etc. E a resposta do Tite foi muito tranquila, falou: ó, eu sou humilde porque eu tenho que reconhecer que eu sou um jovem treinador, etc, etc. Agora, a campanha do Grêmio é irretocável, é inquestionável. O Grêmio foi a melhor equipe da competição do primeiro ao último jogo. Claro que isso são minhas palavras, mas se alguém procurar aí na internet vai ver que o Tite deu uma entrevista basicamente dizendo isso. Então o Grêmio volta a vencer uma Copa do Brasil e volta a ter oportunidade de disputar uma Libertadores no ano subsequente, um ano de Copa do Mundo. Então a torcida já ficou assim, ó, já faz aquela ligação, né? Grêmio e ano de Copa do Mundo é certeza de títulos. Continuando a história do imortal tricolor, no começo do vídeo eu disse para vocês que toda história ela tem altos e baixos, nada na vida é só lua de mel, só comemoração, e também nada na vida é só tristeza e coisa ruim. Então no ano de 2024, de uma forma fatídica, o Grêmio acaba sendo rebaixado do Campeonato Brasileiro Série A para disputar em 2005 o Campeonato Brasileiro da Série B. Pois bem, por que eu coloquei essa situação no vídeo? Porque a partir desse rebaixamento, no ano de 2005, o Grêmio marca uma nova página no futebol brasileiro, no futebol mundial, no futebol da Série B. Foi a famosa e conhecida e nostálgica Batalha dos Aflitos. Para resumir para vocês, antigamente o Campeonato Brasileiro, ele sempre tem as variações. Eram apenas duas equipes rebaixadas e duas equipes classificadas para a Série A do ano seguinte. Por uma daquelas coincidências do futebol, no ano de 2005, tinha um quadrangular entre
entre 4 equipes e as 4 equipes na última rodada tinha chance de subir para a Série A. Para ter mais coincidência ainda, as duas partidas, claro, no mesmo horário e na mesma cidade. Ou seja, poderia-se ter duas equipes de Pernambuco classificadas para a Série A, poderia-se ter o Grêmio classificado para a Série A, poderia-se ter uma quarta equipe classificada para a Série A, então era tudo assim, ó, ninguém sabia o que ia acontecer. Talvez foi a primeira vez em que a Série B teve uma atenção nacional, não só pelo Grêmio estar disputando, mas devido a essa curiosidade. Duas partidas ao mesmo tempo, na mesma cidade, com todo mundo tendo chance de ser campeão e de se classificar para a Série A. Pois bem, começa-se o jogo. Aflitos, para quem não sabe, é o nome do estádio do Náutico. Começa aquela partida, claro, o Grêmio respeitado, claro, o Grêmio é o Grêmio. Começa a partida, pênalti contra o Grêmio. O jogador, que eu não vou citar o nome aqui, erra o pênalti. Ok. Passa um pouco, o jogo vai, o jogo vem, Grêmio não sendo classificado para a Série A, novamente pênalti. Jogador do Grêmio expulso. Confusão, mais jogador expulso. Fim de jogo. A partida desenhava-se para o Grêmio tomar um gol, permanecer na Série B, para o Náutico fazer o gol, subir para a Série A e comemoração nos aflitos de todos os lados possíveis. Novamente, bola na marca da Cal, goleiro de um lado, artilheiro do time do outro, pênalti perdido. Poucos minutos depois, numa jogada histórica, numa jogada memorável, o até então menino da base, novo, cria da casa, Anderson, faz uma jogada espetacular e, para surpresa do planeta bola inteiro, o Grêmio com vários jogadores a menos, o Grêmio tendo sofrido 2 pênaltis contra, faz 1-0, acaba o jogo, sagra-se campeão brasileiro da Série B de 2005 e garante o acesso. Numa partida que foi comentada em todos os jornais do Brasil, nos jornais da América do Sul, em jornais da Europa, porque foi uma partida épica. E aí o Grêmio volta e volta com tudo para a Série A do ano de 2006. Continuando, em 2007, antes do slide aqui, deixa eu voltar um pouquinho, o Grêmio chegou na final de 2007 da Libertadores, ou seja, ele voltou 2006 para o Campeonato Brasileiro, Série A, já mudou a fórmula, tendo a possibilidade de classificação de mais equipes para a Libertadores, chegou na final da Libertadores de 2007, acabou perdendo ali para o Boca Juniors, mas enfim, mostrou que o Grêmio voltou e voltou com tudo. Vamos avançar no tempo agora e falar da terceira conquista da Libertadores e da perca do Mundial. Em 2017, o Grêmio sagrou-se tricampeão da Libertadores, jogador do Grêmio sendo considerado o rei das Américas, o Grêmio chegando muito forte para o Mundial de Clubes, aquele fantasma de equipes chegarem no Mundial de Clubes e fracassar já existia, porque a partir de 2005 o formato do Mundial de Clubes mudou, não era só mais um jogo único, pegava campeão de todos os continentes, mais o país sede, fazia-se o cruzamento e, claro, a tendência era que o campeão da Libertadores e o campeão da da Champions League se encontrassem na final, porque teoricamente eram os times mais fortes. Porém, já estava acontecendo de fracassos de equipes brasileiras, coisa que não aconteceu com o Grêmio, que em 2017 o Grêmio enfrentou o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, de Marcelo, de jogadores espetaculares e fez um jogo que foi o que eu falei lá no começo do vídeo.
um detalhezinho, uma situaçãozinha. Parece que faltou algum detalhe para o Grêmio não perder esse jogo e sagrar-se bicampeão do mundo. Porém, para calar grande maioria da imprensa de torcida contra, que imaginava que o Grêmio ia ser goleado naquela final, o Grêmio perdeu por 1-0 e, como eu disse, teve aquele gosto de poderia ter conseguido algo melhor. Continuando na história do Grêmio, chegamos ao ano de 2021 e que, de forma inacreditável, novamente, o Grêmio cai para a Série B do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos pela segunda vez. Reestruturação, reorganização, busca de elenco identificado com o clube, com a torcida. O Grêmio disputou sim o Campeonato Brasileiro de 2022 e, obviamente, é claro que o Grêmio voltou para o Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 e não voltou para garantir permanência, como a maioria dos clubes que caem e voltam para a Série A, não. O Grêmio voltou para disputar o título brasileiro do ano de 2023. E o que o Grêmio fez para que unisse novamente a imprensa a seu favor, para dizer que o Grêmio sim era uma equipe que brigava por título brasileiro e não para não cair novamente? O Grêmio fez aquela contratação bombástica. O Grêmio foi lá no Uruguai e trouxe o Luizito Soares. O jogador consagrado da seleção uruguaia, o jogador com momentos lendários em Copa do Mundo, o jogador que resolveu sair da Europa, disputar um semestre de campeonato ali no seu país, ali no Uruguai, um jogador que para muitos, fim de carreira, desacreditado, mas que o Grêmio falou: vem, veste minha camisa, que eu vou te mostrar que você ainda é grande. E no ano de 2023, o Luizito Soares, para muita gente, e eu me incluo, saiu da categoria de bom jogador para craque. O que o Luizito Soares fez no ano de 2023 com a camisa do Grêmio, ele mudou a prateleira dele de jogador para 99% da população brasileira e se tornou, com um ano e pouco de clube, um ídolo, uma figura folclórica na história do Grêmio. Pois bem, o Grêmio foi campeão brasileiro de 2023? Não. Como eu coloquei aqui no slide, coloquei uns cartõezinhos, coloquei um apito, porque se eu perguntar para 100 torcedores do Grêmio se o Grêmio seria campeão em 2023 ou se merecia ser, 101 dirão sim. Se não fosse aquela partida, se não fosse aquela marcação ou não marcação do juiz tal na partida tal, o Grêmio teria mais tantos pontos e o Grêmio seria campeão. Mas o que eu quero frisar aqui é que o Grêmio é tão grande que ele foi capaz de voltar de uma Série B e disputar cabeça a cabeça até as últimas rodadas o título do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. Esse é o Grêmio de futebol porto-alegrense. Em 2024, começou bem o ano, começou sendo campeão gaúcho, hepta, como eu já citei, está disputando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, é a equipe que chega para disputar e com grande chance de ganhar tudo que disputa. Cabe a nós esperarmos para que a história e o futuro diga qual será a página escrita pelo Grêmio no ano de 2024. Me despeço aqui, sei que foi resumido porque o Grêmio tem tanta história e tanta tradição aqui no futebol mundial que seria impossível eu falar num vídeo curto as glórias do Imortal Tricolor. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.